posso fazer algo que é semelhante dentro da otorrino consigo, que seria fazer a subespecialização em laringe. Eu falei pra minha mãe, eu não vou fazer mais. Minha filha já chega de estudar. Você já fez faculdade, já fez especialização, você já é otorrino. É que agora você quer fazer mais outra coisa, pelo amor de Deus, vai viver, vai me dar um neto. E aí, mais uma vez, eu não escutei ela, não. E aí, eu fui para Campinas, fiquei um tempinho lá com o pessoal da laringe pediátrica. O pessoal gostou bastante de mim, já tinha feito a entrevista praticamente, já tava meio que certo, faltava só a prova pra gente bater o martelo. Tinha visto até casa, tudo mais pra poder ficar por lá. Mas, por questões do destino, veio a pandemia. E com isso, não teve mais prova, não teve mais nada. E eu fiquei bastante triste. As pessoas me perguntam, e você não pensava em fazer rinoplastia antes? Não pensei. Porém, vamos lá. Quando eu citei que eu tinha esse meu lado religioso e que eu tinha entregado a minha especialização para que eu pudesse fazer também ali a vontade de Deus, quando eu via rinoplastia, gostava, porque eu sempre gostei muito de nariz, desde a parte funcional, mas eu tinha medo de eu não conseguir ali fazer a vontade de Deus, que na minha cabeça eu estaria fazendo coisa muito supérflua, vamos dizer assim, coisa muito... ia mexer somente com estética. Como é que eu poderia ajudar? E isso me pegou muito, porque eu ficava com os embates dentro de mim, assim, de... eu não posso gostar de plástica. E quem sabe, a Otorrinos, ela é... Quem conhece sabe, a Otorrinos tem isso da especialização de plástica muito forte. Tem gente do Brasil inteiro pra fazer o fellow aqui de plástica, que é essa subespecialidade. E eu usava a desculpa de que aqui já tinham 6, na época, tinham 6 médicos que já trabalhavam nessa área de plástica facial. Só na Otorrinos, eu falei, não tem mais campo pra mim, já tá cheio. Não tem por que eu fazer isso. Aí eu usei esse argumento. Eu ficava triste por dentro, por achar que se eu fosse fazer a parte de plástica, eu não estaria fazendo a vontade de Deus, não saberia encaixar a vontade de Deus ali, porque eu estaria fazendo somente estética. E usava a ideia de que realmente é porque estava cheio, eu não iria poder ter um mercado de trabalho que me absorvesse em Feira de Santana. Mas aí, por obras do destino, como eu falo, sempre é um chamado de Deus, não falo que é obras do destino não, e no final eu vou explicar o motivo. Das 6 pessoas que trabalhavam aqui, nesse mesmo ano aí, que fecharam as portas pra mim lá da Unicamp, dos 6 que trabalhavam aqui na cidade, 3 foram embora. Aquilo que eu achava que estava sobrecarregado de especialistas em plástica facial, abriu espaço. E o que eu sempre falo, quando a gente é um bom médico, como um todo, como pessoa, como ser humano, como tudo, que você se dedica em tudo que você faz, as pessoas vão te reconhecer no momento que você arredar as malas, quando a gente fala assim, né? Graças a Deus, eu deixei um bom nome. E o pessoal, os próprios donos da Otorrinos, me convidou a fazer parte dessa especialização de plástica facial. E eu fiquei tão feliz, porque no fundo, o meu coração gostava daquilo, mas eu ficava buscando desculpas, achando que eu estava fugindo da vontade de Deus se eu aceitasse, que apesar de eu ter ficado feliz, eu entrei num questão ali de uma semana, eu entrei num desespero, eu conversava com minha mãe, conversava com minhas amigas próximas, falava, meu Deus, é tudo que eu mais queria. Abri uma vaga aqui e no momento do nada, assim, pra mim, 3 pessoas, eram 6, do nada ficaram 3, ou seja, tá faltando. Sabe, eu vou poder ser absolvida aqui na minha cidade. Mas mãe, eu não tô ainda achando que eu posso estar fazendo a vontade de Deus nisso. Minha mãe, filha, vá, só vá. Porque às vezes a gente não entende a vontade de Deus, vá. Isso pode ser clichê pra mim, pra você que tá escutando isso, porque na minha ideia, quando ela falou isso era muito clichê. Essa história de falar, vai fazer a vontade de Deus, faz que Deus às vezes está agindo. E quando você coloca Deus na frente de tudo, ele age realmente sem a gente entender. E aí eu passei, minha gente, a minha subespecialidade de plástica facial feliz da vida. Calma que não acabou não, tá? Porém, eu ainda não entendia onde é que eu ainda poderia estar agindo na vida das pessoas, transformando. Apesar de, quando eu opero alguém, quando eu tenho minhas pacientes, que elas ficam tão gratas, falam ali, né, que minhas mãos são abençoadas, que eu mudei a vida delas. De coração, eu aceito. Eu aceito e fico tão feliz. Mas, eu ainda falo, mas na minha cabeça, onde é que eu posso agir conforme a vontade de Deus pra realmente mudar a perspectiva, falar sobre Deus através de quê? Como é que eu posso? Porque ainda assim, por mais que as minhas pacientes me agradeçam pela autoestima, pra mim ainda, como cristã, era pouco. É pouco. E isso veio me corroendo alguns anos, mas muito feliz e sempre muito grata, viu? Sempre. Grata a Deus e grata também à equipe da Otorrinos, a todos os meus chefes. Foi quem me deu essa oportunidade, que foi onde eu me encontrei, sabe? Vocês veem, né? A gente fala pelas atitudes. Quando foi em novembro de 2025, do ano passado, eu sofri um acidente doméstico. Por isso que eu estou com essa mantinha aqui. Que ressignificou tudo pra mim. Inclusive, me trouxe o significado que tanto pedi a Deus, a justificativa de como ele estaria me encaixando pra servir a ele na plástica facial. Isso aqui foi uma queimadura que eu tive com um richô. Pra quem não sabe, richô é aquela chapa que aqui em casa a gente tinha, mas depois desse acidente a gente se livrou, porque ficamos em trauma, eu e meu esposo. Aquela chapa que faz churrasco, pode ser churrasco, ou você bota a comida pra aquecer em cima, embaixo fica o foguinho, você vê em restaurantes, self-service, ou em algumas festas. Então aqui em casa a gente tinha uma, que era uma chapa de pedra, pra gente fazer os nossos churrasquinhos. E numa dessas comemorações, depois eu posso fazer um vídeo também só sobre isso, aquele foguinho estourou e veio a queimar meu braço. E realmente foi uma queimadura extensa, fiquei um pouco afastada. E os pacientes aí souberam, acompanharam no final do ano passado, eu quase que não consegui trabalhar por conta disso. Tenho que ficar usando essa faixa aqui por um tempo, mas na época que aconteceu, eu fiquei tão desesperada, além da dor, o desespero de ser alguma coisa com o meu braço, de eu não conseguir, de eu perder o movimento do braço, olha isso. A gente entra num desespero, assim, mesmo a gente sendo médica, entra num desespero tão grande que eu falei, não, minha vida pode ter acabado aqui. E aí eu vi, a gente mexe com a questão estética também. Poxa, eu vou ficar com o braço, com aquela cicatriz de queimado, será que isso, será que, sabe, aquilo tudo mexia comigo. E eu fiquei profundamente triste, apesar de, naquela tristeza, eu agradeci a Deus todos os dias, por não ter, por exemplo, pegado no meu rosto, pegado no meu cabelo, porque foram chamas né, que voou assim, depois eu posso até explicar, que é um perigo ter isso em casa. Se vocês tiverem, ou quando for até em restaurante, é bom sair longe.
E tudo pode acontecer. Eu comecei a entender. E nessa época que eu fiquei muito triste, muito, chorava em casa, chorava e rezava e chorava. E agradecia a Deus, mas falava pra ele que eu tava triste também, que eu ficava com medo e que eu tava triste porque meu braço não ia voltar a ser o mesmo. Gente, no final das contas, fica só uma manchinha, que depois com o tempo some, é o mínimo de ter na nossa vida, mas eu fico pensando. E quando isso acomete o rosto das pessoas? Porque se tivesse talvez pegado no meu rosto, eu não sei. A gente não sabe o quanto que a gente é forte, não. Eu não sei se, sabe, eu não gosto nem de imaginar, mas eu já tive um pouco da sensação do sofrimento e como ele pode ser ampliado, esse sofrimento, quando pega em rosto, como a autoestima dessas pessoas podem ficar abaladas, o tanto de gente que pode, inclusive, querer acabar com a vida por conta disso. Então isso ressignificou demais, saber que, eu falei, meu Deus, a partir disso, eu já tinha pensado sobre isso, mas agora eu vou colocar em prática. Não vou falar aqui, mas já tem um projetozinho nas mãos de Deus pra seguir, pra ajudar, principalmente essas questões de reconstrução. No meu caso de fácil, eu não posso trabalhar com outras coisas, né? Será que não é um chamado de Deus? E é isso aí, que era pra onde eu também devo seguir meu caminho. Então não posso falar muitos mais detalhes sobre isso, porque isso deve ser um projeto muito maior, um pouquinho mais lá pra frente, e isso exige especializações específicas pra essa área, pra essa questão. Eu tenho certeza que quando a gente pede a unção, a gente é levado pro caminho certo. Então é isso, um pouquinho da minha história. Ainda tem mais. Espero que sirva de exemplo, inspiração, não pra todos, mas de alguma coisinha do que eu falei, que uma plantinha aí, uma sementinha fique aí semeada no seu coração, de que quando a gente entrega tudo pra honra e glória de Jesus, ele pode sim levar a gente pro caminho que a gente vai ser mais feliz e, para além disso, a gente ajudar outras pessoas a serem mais felizes também. Beijo! Fiquem pra próxima que vai ter parte 3.